Nesse vídeo você vai descobrir por que grande parte dos planejamentos que você fez até agora para os seus anos e para os seus meses não foram alcançadas. E por que apesar de ter prometido tantas coisas, você não consegue cumprir, apesar de ter tanta boa vontade. Mas também finalmente vai descobrir qual que é a estrutura que vai mudar completamente essa situação. E eu sugiro que você aplique para os seus próximos 6 meses, independente do momento que você esteja assistindo esse vídeo. Então agora eu te convido a esquecer aquele primo rico, aquele coach, aquele bilionário aos 25 anos que você viu aqui no YouTube, aquele influencer que está o tempo todo ostentando e que faz se sentir pequeno, faz você se sentir fracassado. Esqueça tudo o que te falaram e o que você viu até agora, porque tudo o que interessa agora é sobre você. É só a pessoa que interessa nesse vídeo e eu quero que por alguns minutos aqui comigo você consiga colocar o foco 100% em você. Você que é essa pessoa cheia de potencial aí, mas que não está conseguindo colocar tudo que tem pra fora. E muitas vezes esse potencial ele está escondido atrás do cansaço, das preocupações, da procrastinação e esses elementos nunca conseguem ser vencidos. Então a partir de agora a gente foca 100% na sua vida, porque ela é sua e ela é a única que você pode controlar, a única que você pode ajustar. Então, por que perder tempo olhando para a situação e para o contexto de outras pessoas? A partir de agora, a gente vai começar a dar os passos para construir a estrutura que vai levar você a ter os próximos 6 meses mais incríveis, tanto da sua vida quanto do seu negócio. Vamos lá? E para começar, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Caroline Guedes, eu sou gestora de processos e negócios, sou empresária, sou engenheira de produção e estou sempre aqui para mostrar para você estruturas para sua vida, para sua rotina, para os processos e para a gestão da sua empresa, para que essas estruturas façam com que você alcance os maiores patamares que você poderia alcançar. E no vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos falar dessa estrutura para os seus próximos 6 meses. E essa estrutura começa com você conhecer o seu ritmo. Então, o ponto número 1 para a gente começar a construir essa estrutura é que você conheça o seu ritmo e você só prometa, só coloque na sua estrutura aquilo que você vai realmente conseguir cumprir. E eu vou te dar o caminho agora e te explicar o porquê que normalmente esses planejamentos que a gente faz não funcionam. Quando nós vamos construir qualquer estrutura ou pensar num planejamento para o nosso mês, para o nosso semestre, nós estamos num período muito motivadas. Estamos extremamente otimistas olhando para o fim desse planejamento, para o fim desse período. Então a nossa mente, ela já consegue idealizar as coisas acontecendo, as metas batidas, né? Nós transformados, a gente em outro patamar. E por conta da nossa mente já enxergar lá na frente um outro patamar, uma outra situação, a nossa tendência é construir um planejamento focado na pessoa que nós queremos ser, focado na empresa que nós queremos ter, focado naquelas metas como se nós já tivéssemos alcançado e não com a pessoa que nós somos aqui e agora. Pode reparar, normalmente o nosso planejamento, ele é extremamente otimista, como se nós já fôssemos aquela pessoa, como se nós já tivéssemos naquele patamar. E aí é que está o problema. Todo e qualquer estrutura, todo e qualquer planejamento precisa ser construído para a pessoa que somos agora, para o nível que estamos agora. Então, vou te dar um exemplo para isso ficar ainda mais claro. Quando você está motivado para construir uma estrutura para perder peso ou para mudar a estética do seu corpo ou até mesmo construir algo para sua saúde, a sua mente ela já consegue visualizar você mais magra, você mais saudável, você com aquele corpo que você tanto deseja. Só que a sua pessoa hoje, ela não aguenta fazer treinos no ritmo que essa pessoa que você imagina que será consegue. Então, o seu plano de agora, a sua estrutura de agora, tem que ser para o seu ritmo de agora, tem que ser para a pessoa que você é agora. Senão você não vai conseguir cumprir, senão você vai começar muito motivado, o primeiro dia você vai lá e faz, o segundo você já vê que tá um pouco difícil, no terceiro, no quarto já larga a mão. E aquele planejamento lindo que você passou algumas horas construindo ali para o seu ano, para os seus meses, foi tudo por água abaixo. Por quê? Porque você construiu uma estrutura para um ritmo que não é o seu. E aí você me pergunta, Carol, como que eu posso descobrir esse ritmo? De fato, eu acredito que eu tenho construído planos e estruturas para um ritmo da pessoa que eu quero ser, mas não da pessoa que eu sou agora e que quero que dê esses primeiros passos para ser essa nova pessoa. O que eu posso fazer? Primeiro ponto é você revisar
o seu último semestre. Então, se a gente está construindo uma estrutura para os seus próximos meses, revise o seu último semestre. Quem dirá até revise os seus últimos 3, 4 semestres. Porque a partir daí, eu vou te passar algumas perguntas, aliás, vou colocar essas perguntas aqui na tela para você ver o quanto você vai conseguir visualizar o que você tem feito até aqui, o que você conseguiu fazer para começar a detectar esse ritmo, para começar a ver, olha, então eu não consegui ser constante nisso, eu não consegui fazer isso, mas isso aqui deu para fazer. Se eu seguir nesse ritmo aqui, eu consigo fazer sempre, mesmo que seja devagar e sempre, mas eu vou conseguir fazer sempre, depois eu vou conseguir aumentar um pouco meu ritmo. Dessa forma aqui eu consigo ser constante. Então assim você vai descobrindo o seu ritmo. Primeiro ponto, revisando. E eu vou ler aqui com você as perguntas que vão estar na tela para você entender o que você precisa revisar. Então, o primeiro ponto é: revise as suas metas batidas dentro desse semestre. Então, tanto em relação, por exemplo, a vendas do seu negócio, quanto em relação a projetos que você tinha, atividades que você havia se proposto a fazer, se você bateu essas metas, se você terminou esses projetos, como que eles estão, qual ritmo você seguiu, se você não bateu, por que você não bateu? Será que lá você não criou uma meta baseado na pessoa lá da frente que você imaginou, mas não naquela que a pessoa que você é agora ou naquele momento conseguiria fazer? Então, o primeiro ponto que você precisa revisar é isso. Revise também os avanços e as melhorias que você teve profissionais e pessoais também. Revise os seus hábitos, a constância que você conseguiu ter com os hábitos que você disse que ia fazer. Revise a sua rotina, o quanto a sua rotina esteve organizada, coerente com seus objetivos. Lembra que a gente conversou isso lá alguns vídeos atrás? E o que faltou e o que ficou pendente para o próximo semestre. Então, fazendo essa revisão, você vai conseguir olhar para trás, como eu falei, e falar, opa, peraí. Então, até aqui eu consigo ser constante, a partir daqui, com o contexto que eu tenho, eu não consigo, por conta disso, por conta daquilo. Então, eu não vou colocar uma coisa na minha estrutura na qual eu só vou me frustrar. Eu vou ficar bom, vou ficar muito forte, vou conseguir ter constância nisso daqui, e logo depois eu acredito que o meu contexto, ele vai mudando e eu vou conseguindo aumentar isso daqui, aumentar a proporção desses avanços, desse esforço, desse planejamento. E assim, você vai conhecendo o seu ritmo para construir essa estrutura de forma muito mais coerente. E depois de fazer essa revisão, como eu falei, você precisa olhar para o seu contexto, para sua rotina, a quantidade de horas que você realmente tem disponível para fazer aquilo que você quer fazer de novo, ou para fazer aquelas melhorias que você quer fazer no seu negócio, se tem algumas coisas pendentes que não podem passar, e faça aquilo que estiver dentro dos seus limites. As pessoas costumam romantizar muito os super-heróis que ultrapassam os seus limites. E hoje você precisa saber que se alguém ultrapassou o limite, é porque ela achava que era um limite, mas na verdade não era. E é muito melhor que você ultrapasse aquilo que você colocou como limite do que você colocar um limite que na verdade não é o seu e ficar sempre abaixo da média. Tá? E como que eu sei, Carol, qual que é o meu limite? Como que eu posso ter certeza? Se você colocou algo aí como limite e você teve dúvida, um pingo de dúvida que seja sobre: será que eu vou conseguir alcançar isso daqui? Será que realmente eu posso fazer isso daqui? Será que vai dar certo? Com certeza você está se superestimando. Com certeza você está colocando algo que provavelmente você não vai conseguir cumprir. E eu não quero que aqui você confunda construir limites com ficar se subestimando ou não colocar metas que sejam audaciosas. Não é isso. Eu não estou falando que você precisa colocar sempre coisas abaixo daquilo que você conseguiria fazer para que você sempre alcance. Não, as nossas metas, óbvio que elas precisam ser audaciosas, elas precisam tirar a gente dessa zona de conforto, mas não adianta uma pessoa que fatura R$1.000 hoje colocar que daqui 3 meses ela vai estar faturando R$1.000.000 se ela não tem fundamento nenhum para isso. Só porque na cabeça dela, não, eu posso, eu tenho essa capacidade. É óbvio que você tem essa capacidade, mas qual é o seu contexto? Ninguém está julgando a sua capacidade, estamos olhando para o seu contexto. O seu contexto, você tem todas as peças-chave para sair do 1.000 ao 1.000.000 em 3 meses, em 6 meses? Se você tem, vai na fé, vai fazer acontecer. Agora, se você não tem, para que você vai colocar um limite tão gigante que não é o limite da pessoa que você é agora?
Só porque você viu o coach, só porque você viu o bilionário aos 25, só que você já tem 27, você já tem 32 e você quer alcançar aquilo, só que aquilo tem um fundamento. Então eu preciso construir um passo a passo, ou seja, a minha estrutura é para a pessoa, lembra, que eu sou agora, não para a pessoa que eu quero ser. Porque a pessoa que eu sou agora, se eu construir um plano para ela, eu saio da onde eu tô. Agora, se eu construir um plano para a pessoa que tá lá no nível 1000 e eu estou no nível 10, como a minha cabeça eu já consigo me imaginar no nível 1000, lembra? Eu vou querer fazer um plano pro nível 1000. E eu que tô aqui no nível 10 não consigo seguir o plano do nível 1000. Então, conhecer o seu ritmo através das revisões dos últimos semestres e através de olhar o seu contexto e entender os seus limites e criar planos para que você alcance os seus limites e comece depois a superar os seus limites, vai ser o primeiro pilar para você estruturar os seus próximos meses e conseguir ter os melhores 6 meses da sua vida, do seu negócio, porque finalmente agora a coisa toda vai andar e vai avançar muito mais do que você criar uma estrutura utópica. O segundo ponto para você criar a melhor estrutura para os seus próximos 6 meses é você criar uma linha do tempo da sua vida e do seu contexto. Como que é isso? Pega uma folha de papel, pega seu iPad, pega qualquer coisa e cria uma linha do tempo e veja tudo que você veio fazendo até aqui, tudo que você veio conquistando até aqui, tudo que você já superou, onde você esteve, onde você está, dá uma olhada na sua trajetória, dá uma olhada na sua vida. Porque se você olhar para você mesmo e entender os seus padrões, entender os seus conceitos, entender onde você estava, tudo que você fez para chegar até onde você está, você vai começar a se entender, como eu falei, os padrões e começar a criar parâmetros que façam sentido para sua própria vida. Porque você já deve ter escutado a frase que não adianta você comparar, por exemplo, o seu bastidor com o palco do outro. Não adianta você medir o seu sucesso ou medir a sua vida com a régua alheia. E é justamente isso que a gente faz. Mas por que a gente pega a régua alheia? Porque a gente não tem a nossa própria régua. Porque a gente não conhece a nossa história. Porque a gente não se conhece. A gente não se autoconhece. Não entende os nossos padrões, nossos limites, como a gente funciona. Então, a partir do momento que você olhar para sua história, entender, nossa, como eu fui bem quando X coisas aconteceu? Como eu consegui dar um salto legal quando eu me propus a focar naquilo? Nossa, estava feliz naquele momento quando eu não ligava para tal e tal e tal coisa. Olha para sua história, olha para o seu ritmo, você vai falar assim, nossa, todo ano eu consigo avançar tanto, todo ano eu tenho uma meta assim, eu consigo alcançar X% de aumento. Olha que incrível, olha que legal. Nossa, de lá pra cá eu vim perdendo, sei lá, 3 quilos ao longo de 6 meses. Então você entende o seu contexto e aí você consegue fazer essas perguntas. Qual é o meu próximo passo? O meu próximo passo. Lembra que eu falei lá da pessoa que quer sair do 1000 para 1 milhão? Será que o próximo passo dessa pessoa que está saindo do 1000 não seria os 3.000? Não seria uns 4, 5 mil? Até mesmo 2.000? Que seja, dependendo do ritmo ali que ela entendeu que ela quer seguir, ou que ela pode seguir, ou que é o limite dela. Esquece a vida dos outros, esquece a régua dos outros. Qual que é o seu próximo passo? Do seu negócio, da sua vida. Não é o do seu primo, não é o do seu amigo, é o seu. Qual é o seu próximo passo? E aí, a partir disso, você se pergunte também, então, qual vai ser o meu próximo desafio? Qual é o próximo desafio que eu tenho que alcançar? Que eu tenho que vencer? E aí, a última pergunta é, o que eu preciso fazer para vencer esses desafios, para alcançar esse passo que eu entendi que é o meu próximo passo, até dezembro, por exemplo. Esse vídeo, ele está saindo aqui entre o dia 30 e o dia 1º de julho. Então, a gente está falando dos últimos 6 meses. Mas independente de quando você estiver vendo esse vídeo, você pode começar qualquer dia. No dia 22 de agosto, no dia 31 de outubro, não importa. Os 6 meses você que faz. Tá? Mas o que eu preciso fazer para conquistar isso até os próximos 6 meses? Então, qual é o meu próximo passo de avanço? Qual é o meu próximo desafio? E o que eu preciso fazer para alcançar esse próximo passo e vencer esses desafios até os próximos 6 meses, até o final dos próximos 6 meses. E aí eu crio a minha rotina para isso, mas a partir da minha régua, aí as coisas começam a andar. O terceiro ponto para essa estrutura funcionar é você reajustar a sua percepção de tempo. Porque se você olhou para os seus limites, você olhou ali para a sua linha do tempo,
provavelmente a sua cabeça está dizendo assim: nossa, isso aqui é muito pouco. Ou mesmo se eu falasse aqui pra você, se eu chegasse nesse vídeo e falasse assim pra você: olha, foca em uma única coisa para os próximos 6 meses. Provavelmente, automaticamente, o seu cérebro, os seus pensamentos já iam te falar: uma coisa para 6 meses? Imagina, em 6 meses eu consigo fazer muita coisa pode acontecer em 6 meses. Eu não vou focar em uma só. Eu tenho a capacidade de fazer várias coisas e ultrapassar vários limites. E o porquê que normalmente isso acontece, gente? Porque a nossa visão de tempo, ela está deturpada. A gente está na era digital, a gente está na era dos cortes de vida, onde a gente abre, por exemplo, os stories no Instagram e a gente olha lá a rotina da influencer, parece que em uma semana ela ficou R$ 1 milhão mais rica. Em uma semana. E aí você olha pra você e fala: meu Deus, então imagina se isso acontece em uma semana, imagina o que pode ser feito em 6 meses. Porque é tudo isso, todo esse contexto que a gente tem visto. Primeiro ponto é: nem tudo que reluz é ouro. As pessoas mostram aquilo que elas querem. Então, você ficar se comparando com isso e olhar para a jornada de todos os cortes que você vê da vida das pessoas na internet e pensar assim: nossa, é possível fazer muito em pouco tempo, é possível ficar zilionário em poucos minutos, é possível isso, então os meus próximos 6 meses vão ser incríveis. Então, de novo, aquele otimismo de tudo que você viu as pessoas fazendo ou falando que estão fazendo, porque como a gente sabe que aqui nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que a gente vê a gente pode colocar a mão no fogo para dizer que é verdade, né? Então você se baseia nisso tudo e a sua mente, ela cria uma percepção de que: imagina, eu não vou seguir só esses limites meus aqui. Eu não vou seguir o meu próximo passo. Eu vou fazer um monte de coisa, porque eu consigo fazer. Mas o contexto das pessoas são outros. De novo, o seu contexto é um. Adianta você deixar a sua mente te sabotar falando: não, não, 6 meses é muita coisa, dá pra fazer muita coisa. Gente, 6 meses é uma parte muito ínfima da nossa vida. Você imagina se você conseguir fazer exatamente aquilo que você se propôs para os próximos 6 meses com constância, onde você não vai chegar? Depois, nos outros 6 meses, onde você não vai estar? Você vai poder dar um passo muito maior. Então, pensa numa escada. Quando você, todo mundo que já foi criança aqui já deve ter brincado de subir a escada querendo subir 5 degraus, né? E fica com a perna toda esticada lá, só que aí tem que segurar no corrimão para ter força para subir 5 degraus ao mesmo tempo. Quem tem a perna mais longa, às vezes, sei lá, 6 degraus ao mesmo tempo. Mas o quanto isso é difícil e a probabilidade de você cair é muito grande. Então, você quer viver essa vida de: quero subir 50 degraus ao mesmo tempo, aí tenta subir, aí vai caindo, aí vai de novo, aí vai caindo. Não é muito melhor você subir? Vai mais rápido. Sobe 1, sobe 2, sobe 3, sobe 4, sobe 5, sobe rápido. Sabe por quê? Porque quando você aprender a criar o plano para 6 meses da sua vida, o primeiro plano de 6 meses da sua vida que você criar, e você seguir, e você aprender a jogar o jogo de criar planos que funcionam para você e segui-los, você vai avançar muito rápido. Muito rápido. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você criar planos para o seu contexto com a sua régua, vai ser muito rápido. Então, reajuste a sua percepção de tempo. Porque 6 meses, sim, é um período de tempo importante, mas não é a sua vida toda. Você não tem que resumir toda a sua vida, tudo que você quer conquistar nesses próximos 6 meses. Pense nos seus próximos passos, porque se você aprender a jogar esse jogo, como eu falei, de criar planos que funcionam para você, você vai avançar muito mais rápido. Você vai parar de ter medo dos adversários porque você aprendeu a jogar o jogo. E qualquer coisa que aparecer fora daquele ponto do jogo que você conhece, você não vai ficar temeroso, você não vai desistir do jogo. Não, mesmo que você perca uma partida, você vai falar assim: opa, agora ninguém mais me engana, agora eu já sei jogar, agora eu já sei pegar isso daqui e vou além. Então, ajuste a sua percepção de tempo para que, mesmo conhecendo os seus limites, mesmo conhecendo o seu ritmo, mesmo tendo criado a régua, você ainda assim não deixe a sua mente te trollar e não siga o seu planejamento sempre achando que é pouco, que não é o suficiente, que você precisa colocar muito mais coisas. E nesse jogo que a gente falou, o primeiro adversário que você precisa vencer é você mesmo, é você mesma. Você precisa aprender a se dominar, a criar essas estruturas agora com essa coerência, com essa clareza que eu te passei e seguir. Porque no dia a dia não vai ter ninguém aí pra te cobrar, não vai ter ninguém pra te vigiar, não vai ter ninguém pra ficar falando: você tem que fazer, você não pode falhar,
você tem que seguir. Não esquece do seu plano. Você é o seu primeiro adversário. Você precisa aprender a gerenciar você mesma. Porque se você não se gerenciar, como você vai gerenciar qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa? Se você não sabe gerenciar, às vezes, o seu micronegócio, como é que você vai gerenciar uma empresa milionária, bilionária do jeito que você sonha? Primeira coisa é dominar a si mesmo, é gerenciar a si mesmo, é fazer aquilo que se propôs, é desenvolver essa estrutura e segui-la. Comece com você. E se você não sabe, eu tenho um treinamento que se chama Gestora de Mim, justamente para ensinar você a começar a gerenciar você mesma, aquilo que você sente, aquilo que você acha, aquilo que seus pensamentos te colocaram até agora, a história que você contou para você mesma e a partir daí criar uma estrutura em que você consiga seguir, respeitando o seu contexto. Porque como eu falei, se você não consegue gerenciar os seus afazeres, as suas tarefas, a sua casa, o seu negócio, os seus clientes que estão ao seu redor, como é que você vai gerenciar outras coisas, coisas maiores? Certo? Então, a partir de agora, se você quiser aprender a gerenciar a si mesmo e ainda tiver essa dificuldade, clica aqui no link da descrição, tá aqui disponível o curso para você e eu vou te ajudar ainda mais lá dentro. E o último ponto é, se você definiu essa estrutura, agora você precisa colocar em algum lugar, certo? Porque não adianta deixar essa estrutura aqui, conhecer o seu ritmo e deixar tudo aqui na sua cabeça, porque não vai funcionar. Essa estrutura, ela tem que vir para fora. Então, agora que você já conhece o seu ritmo, você fez as suas revisões, conheceu o seu contexto de vida, criou sua própria régua, agora que você já reajustou a sua percepção de tempo, você precisa colocar isso num formato de planejamento. Planejamento com prazos, com ações, com responsáveis, né? Com coerência, com constância para você gerenciar, dominar e tirar da sua cabeça, porque só dentro da cabeça, como eu falei, não vai funcionar. E, como eu falei também, lá dentro do nosso curso Gestora de Mim, você aprende a colocar tudo isso na estrutura da sua vida, em estruturas trimestrais, mensais, no sistema de execução e tornar tudo isso que você aprendeu mais prático ainda em algo claro, algo que você consegue enxergar, algo que você consegue manejar. Claro que se você já tiver a sua forma de se planejar e quiser fazer por si mesma, fica super à vontade, ainda assim eu fico feliz de ter trazido essa clareza para que você agora crie essa estrutura mais fantástica que você poderia criar. Sabe por que ela vai mudar a sua vida e é a melhor estrutura que você poderia fazer para sua vida e para o seu negócio? Porque ela é 100% baseada em você, ela é 100% formatada para você, para o seu contexto, é como se tivesse feito sob medida e não para mim, porque eu poderia hoje ter chegado aqui e falado para você como é que eu faço para minha vida, para minha empresa, o que iria agregar para você. Poderia até agregar, poderia até dar insights, poderia dar clareza, mas, por exemplo, de repente você é mãe, eu não sou mãe. Você é solteira, eu sou casada. Você tem um negócio de um tamanho, eu tenho um negócio de outro tamanho. No fim do dia, o planejamento ele não seria 100% adequado a você, porque ele é sobre mim. Então eu te trouxe esses fundamentos, eu trouxe o que realmente importa, que é olhar para si, conhecer todos aqueles pontos que eu falei e aí então colocar num formato de planejamento semestral, depois trazendo para o trimestre, para os meses, para as semanas e para os dias, para realmente isso acontecer no dia a dia, no final desses 6 meses você tá em um lugar completamente diferente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo ou desse podcast, independente da plataforma que você está ouvindo ou me assistindo. Coloca aqui nos comentários o que você achou que esse vídeo trouxe de percepção e clareza para você. Eu vou adorar saber. Se você se tornar a minha aluna ou meu aluno, eu vou adorar mais ainda, porque eu vou conseguir acompanhar de perto e ver a sua evolução nos próximos 6 meses e você vai conseguir contar ainda mais com a minha ajuda e com todas as ferramentas que eu vou te disponibilizar. Mas de um jeito ou de outro, nós continuamos juntos aqui ou lá no Gestora de Mim. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.